Olá, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs do estudo bíblico Apocalipse de João. É paz e bem. Então já estamos no encontro número 6 do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então hoje nós vamos estudar a carta que João escreveu para a comunidade de Esmirna. Nós já vimos no encontro 5 que João escreveu então 7 cartas para 7 comunidades da Ásia Menor. Então são o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. E é bom sempre a gente, cada carta que nós for estudar, lembrar o esquema literário, né? O esquema literário é muito importante. Então, todas as cartas, João vai endereçar ao anjo. O anjo é o destinatário que vai receber a carta. Todas as cartas ele dedica ao anjo. E todas as cartas ele fala assim diz, quer dizer, é o remetente. Ele diz, assim diz, como eu estivesse falando para vocês, né? Eu mando uma carta para você e eu começo assim diz. Então, é o remetente. E eu falo, eu conheço, então quer dizer, é o conteúdo. E o conteúdo, então, é o positivo, descreve qualidade. O negativo escreve os pontos negativos. E toda ela termina assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E para todos também tem uma promessa, né? Ao vencedor dá uma promessa. Então, a carta nós estudamos no encontro passado, foi a carta de Éfeso. E a carta de Éfeso, ela tinha um tema assim: apesar de atuante, você abandonou o primeiro amor. E agora a gente vai ver então a carta de Esmirna. A carta de Esmirna ela já tem um outro título, né? Apesar de pobre, você é rica. A comunidade de Esmirna é uma comunidade muito pobre, né? Muito pobre. Mas nenhuma comunidade é igual à outra. Nenhuma comunidade ela é igualzinha a outra. Cada um tem o seu jeito de ser. Comunidade são pessoas, né? São nós, né? Então, quando o João dedica a comunidade ao anjo, melhor, a carta ao ângelo, ele está dizendo para quem que está escrevendo. Quem que é o anjo? O anjo, a gente aprendeu que o anjo é o mensageiro ou a mensageira. E também o anjo é aquela ou aquele que guarda, aquele que cuida. A gente falava do anjo da guarda. Aqui, quando ele fala o anjo, normalmente são animadores e animadoras das comunidades, né? Então, esse é o motivo, né? Esmirna tinha uma outra condição social, né? Ela tinha problemas diferentes, ela era pobre, muito pobre. E é chamado até aqui na literatura bíblica de indigentes. E vocês sabem que o que é pobre na Bíblia, a gente já vai ver já. Hoje, quando a gente chega na casa de um rico ou na casa de um pobre, a gente vê a diferença, né? A casa de um rico é de um jeito, a de pobre é de outro jeito. Para mim, não tenho problema de ir na casa de ninguém, nem de rico e nem de pobre. Mas é diferente uma coisa da outra, né? E no Brasil, a maior parte das comunidades encontra-se nas periferias, nas partes mais pobres da cidade. Claro que a gente não tem nada contra rico, mas é assim mesmo, comunidade é lugar de gente pobre, né? Então, se você prestar um pouquinho de atenção assim, olha, de que maneira a situação social, de vive de pobreza, favela, ela influi na convivência da fé e na compreensão do Evangelho.
Onde está a riqueza de uma comunidade pobre? Onde se encontra força para não desanimar? Os pobres são os preferidos de Deus. E na nossa comunidade hoje? Tem pobres e tem rico? Como é que a gente podia ver esse detalhe, né? Com certeza tem também, né? Então, a gente poderia ler o texto da comunidade de Esmirna, então, que é o Apocalipse 2, de 8 a 11, com essa pergunta na cabeça, né? Os pobres são os preferidos. E a nossa comunidade, né? Então, vamos já a gente ler o texto, né? Então, vocês, quando for acompanhar o vídeo, vocês lê o texto de novo, que o texto, assim, cada vez que a gente lê, a gente aprende, né? A gente aprende. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Conheço sua tribulação, sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias que alguns se diz judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo daquilo que você vai sofrer. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser para você uma provação. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que diz os Espíritos às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Então vamos olhar um pouquinho aqui a literatura, né, que foi escrita aqui. A literatura que vai falar, então, começou com o anjo. Nós já vimos quem que é o anjo, né? O anjo pode ser ela, pode ser ele, aqueles que cuidam da comunidade. Assim diz, quem que diz? Aí quem diz, aí todas as cartas vai dizer assim, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Então, quem que esteve morto e tornou a viver? Jesus, ele foi assassinado, né? Jesus não morreu de hepatite, não morreu de câncer e não morreu de acidente de camelo. Não. Jesus foi assassinado por dois poderes, o poder romano e o poder do judaísmo. Mas ele não está morto. Então todo mundo sabemos a história de Jesus, né? Jesus está vivo. Se você ler Atos 2, 36, você vai ver lá no dia de... É o discurso de Pentecoste, né? O Atos 2. E no finalzinho lá, do 36 ao 42, o Pedro vai falar, no versículo, aquele Jesus que vocês mataram, Cristo fez, Deus fez dele Cristo e Senhor. Ó. Quando ele diz assim, aquele Jesus que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Mataram o autor da vida, mas Deus fez dele Cristo e Senhor. Quer dizer, ele é o Senhor, ele é Cristo. Senhor é o Adonai, é Deus. Quando ele fala isso, ele está fazendo um anúncio. Ele faz uma denúncia e ao mesmo tempo ele faz um anúncio. Ele está vivo. E o povo responde, o que devemos fazer agora? O povo fica perplexo. Ele fala, mude de vida, tem o perdão. Então, aquele que estava morto, que estava vivo foi morto, mas não está morto. Olha lá. É o primeiro, olha lá. Aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Pronto, Jesus. Eles não podiam falar Jesus aqui, né? Então, o Apocalipse é cheio de símbolos. É um livro lindo da gente ler. Quem aprende o livro do Êxodo e o livro do Apocalipse já conhece
90% da Bíblia. Quer dizer, você tem uma visão geral, claro, cada texto a gente vai aprofundar, todos os textos tem que aprofundar, mas essa é uma visão geral da Bíblia. Então, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, nós seguimos um Jesus que está vivo. Ele não está morto. Aí ele fala assim, eu conheço a sua tribulação e sua pobreza, mas você é rica. Pobreza, pessoal. O que significa pobreza na Bíblia e no Novo Testamento? No Novo Testamento, pobreza é indigente. Quando ele fala pobreza, todos vocês já conhecem aquele texto de Lucas. É um texto bem popular, né? O rico e o pobre. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Só um pouquinho para a gente lembrar. Havia um homem muito rico que dava banquete todos os dias e vestia roupa de púrpura. E do outro lado havia um pobre chamado Lázaro, que estava caído ao lado da mesa do rico, esperando cair algumas migalhas da mesa, mas nem isso lhe davam. E vinham os cachorros lamber a sua ferida. Morreu o pobre, foi para o céu. Morreu o rico, foi para o buraco. Tá vendo? Tá lembrado dessa historinha? Olha só que contraste social. Esse texto não quer falar nada do além, que lá no outro mundo vai ser assim. Que o rico acordou lá no fogo do inferno, e viu Lázaro junto de Abraão e pediu, molha o dedo, pai Abraão, manda o Lázaro molhar o dedo e jogar uma gota de água em mim. Não, lá não tem água, lá não tem conversa, lá ninguém conhece ninguém, lá nós somos todos anjos, é o que diz a Bíblia. É outra ideia. Então a Bíblia, ela pega as coisas da vida para entender como é que vai ser o futuro. Aqui está falando daqui, da pobreza extrema aqui da terra, da pobreza extrema aqui da terra. Então, é indigente. A comunidade de Esmirna é uma comunidade pobre, uma comunidade de gente lascado. Mas você é rica. Sabe por que você é rica? Vocês estão lembrados de Mateus 5, 3? Felizes os pobres, porque deles é o reino do céu. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe por que eles são ricos aqui? Porque eles têm Jesus. Quando você tem Jesus e quando eu tenho Jesus, nós somos ricos. Acabou a pobreza. É o que a Bíblia fala. Então, é pobre quando você não tem Jesus. Mas quando você tem Jesus, acaba a pobreza. Porque quando você tem Jesus, você tem comunidade. E na comunidade dos pobres, não pode ter pobre. Livro do Deuteronômio 15, está lembrado? Capítulo 15, versículo 11. Na sua comunidade não tem nenhum pobre. Que bonito? Então não pode ter pobre. Desde que você siga o projeto de Deus. Olha lá. Sei da blasfêmia de alguns que se diz judeus, mas não são, pelo contrário. São uma sinagoga de Satanás. Olha, os judeus são contra Jesus. Era aquela época e agora também, contra Jesus, né? Então, que sinagoga de Satanás significa... O Satanás aqui também é simbólico, tá? O Satanás, demônio, diabo, não é uma pessoa física, né? Pensa uma pessoa lá que sai fogo para a boca e tem chifre. Não, isso é coisa que a pessoa... Essa é a imagem que o pessoal pinta para nós entender o que é o mal. O Satanás existe? Existe. O demônio existe? Existe. O diabo existe? Existe. Mas não é uma coisa física, é um estado. Por exemplo, Jesus chamou Pedro de Satanás. Está nos 3 evangelhos sinóticos. Afasta-se de mim, Satanás.
porque você está pensando como homens e não como Deus. Está vendo? Quando a gente pensa como ser humano, homem é homem e mulher. Quando a gente pensa ser humano, nós estamos pensando como Satanás. O Isaías fala lá no capítulo 55, versículo 6 até o 11. Os seus projetos não são meus projetos. Os seus pensamentos não são meus pensamentos. O pensamento de Deus é outro, o projeto de Deus é outro. E Jesus veio aqui para ensinar para nós o projeto de Deus. Mas ele foi assassinado. Por que foi assassinado? Porque o mundo não quer o projeto de Deus. O mundo quer o projeto dos seres humanos. E o projeto dos seres humanos está aí. É violência, femicídio, fome, desemprego, acabando com a terra. O Evangelho diz assim, só perguntar para Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Mas quem que é meu próximo? Lá a parábola do bom samaritano tem essa pergunta. Próximo é o negro, próximo é o índio, próximo é quem está doente no hospital, próximo é quem está morando na rua, próximo é a água, próximo é a terra, próximo é o ar que respiramos. Tudo é nosso próximo. Nós temos que cuidar de tudo isso. Então, o Satanás aqui, sinagoga de Satanás, quer dizer, é uma sinagoga e adversário. O Satanás significa adversário. O diabo é aquele que divide a comunidade, é o fofoqueiro, a fofoqueira. E o demônio é doença. Só para vocês entenderem um pouquinho as ideias que vêm da Bíblia sobre esses males que aparecem aqui. São males que nós vivemos sempre o bem e o mal. É os mal. Bom, continuando aqui. Não tenha medo daquilo que você vai sofrer. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser por uma aprovação. Você vai passar por uma tribulação de 10 dias. Pessoal, o diabo aqui, o Satanás aqui, é os adversários de Jesus, que é os judeus. Aparece bem claro aqui, ó, alguns que se dizem judeus. E aqui, pessoal, quando aparece aqui que o diabo vai colocar alguém na cadeia, o diabo está colocando alguém na cadeia hoje? Tá, direto. É só você fazer o bem que você vai para a cadeia. O diabo é aquele que divide a sociedade, é o mentiroso, é a mentirosa, é o fofoqueiro, é a fofoqueira, é o opressor que está matando e está roubando e a gente não vê, não enxerga, a gente não abre a cabeça, não estuda a Bíblia para aprender. O diabo vai colocar você na cadeia. Mas não é o diabo de chifrinho, não. Não é o diabo de soltando fogo para a boca, não. É o diabo que está aqui presente hoje. Né? Jesus fala do diabo. Vai ser por poucos dias, 10 dias. O número 10 na Bíblia significa breve, pouco tempo. No livro do Apocalipse é simbólico também. 10 dias é por pouco tempo, é breve. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que diz os Espíritos das igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Nossa, que coisa boa Jesus está dando para essa comunidade, hein? Olha, continuando aqui então o nosso estudo, né? Essa comunidade aqui não tem nada de negativo, é todo positivo. Vamos estudar 7 comunidades, tem umas aqui que não tem nada de positivo, que tristeza, né? A maioria tem positivo e negativo, essa não tem negativo, nada, olha. Tudo é positivo nessa comunidade. Vai ter problema? Tem. Pobreza, o adversário que é lá a sinagoga de Satanás,
e tem também aqui o diabo vai colocar eles na cadeia, porque elas são uma comunidade perseguida. Por que elas são perseguidas? Porque elas ensinam o reino de Deus. E quando você ensina o reino de Deus, você é perseguido. Olha, vamos lembrar um pouquinho agora quem que foi perseguido. Começou por Jesus, depois Paulo, depois Pedro. Vamos chegar mais perto de nós agora? Bem pertinho mesmo agora de nós. Olha aí na história do Brasil. Quantas pessoas foram assassinados e assassinadas por causa do reino de Deus. Bem pertinho de nós agora, a irmã Dorothy, lá de Anapu, no Pará, porque ela ensinava para o pessoal que eles não deveriam ser escravos de fazendeiros. Eles poderiam trabalhar e trabalhar na terra, plantar mandioca, e viver, não ser mais escravo. O que aconteceu? O fazendeiro mandou matar ela. Margarida Maria, lá de Pernambuco, ela era cortadeira de cana, negra, analfabeta, e ela foi pedir para o patrão registrar, é um direito que eu tenho, para mim ter direito ao INSS, para mim ter direito à previdência, médico. Os fazendeiros falaram, para com essa conversa besta aí, eu vou registrar o que nada, você não sabe nada, você é uma analfabeta. Ela foi no sindicato, o sindicato falou a mesma coisa para ela, que o sindicato estava assim, ó, com os fazendeiros. Ela reuniu 100 cortadoras de canas e foram todas no sindicato. Aí pressionou o sindicato, né? Aí o sindicato teve que agir, porque foi da justiça. Foram da justiça. Aí o que aconteceu? Quem que era a ideia, quem teve essa ideia do reino de Deus, exigiu o seu direito. Quando ela abriu o barraco dela de manhã para ir trabalhar, ela levou um tiro aqui, ó. Quantas pessoas foram assassinadas por causa do reino de Deus? Presos e presas, padres, freiras, agente pastoral, políticos, tudo preso, porque queria o bem do pobre. E quando você quer o bem do pobre, se prepara. Você pode também ser assassinado, ou você pode ser preso, é o que diz aqui. Então, a comunidade de Esmirna, pessoal, a cidade de Esmirna, ela fica na Ásia Menor, ali pertinho é o Mar Egeu. Tem o Mar Egeu que faz a ligação do Mar Negro até o Mar Mediterrâneo. E é uma comunidade, era uma cidade que não era tão grande que nem Éfeso, né? Éfeso tinha, na época, 600 mil habitantes. Agora, a cidade de Esmirna, ela ficava entre Éfeso e Pérgamo, mais ou menos uns 50 quilômetros, né? E a comunidade, a gente já conversou aqui, não sabe quem que criou a comunidade, né? Mas sabemos que ela era muito elogiada, foi elogiada por Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, lá no ano 110 depois de Cristo. E a cultura que transparece de viver a sua fé. Esmirna a cidade era fiel ao império e a comunidade era fiel a Jesus. Por isso que ela era perseguida. Muito bem. Mas o que dava força para essa comunidade? O que dava força para ela era a imagem de Jesus. Ela era fraca, ela era pobre. Jesus também nasceu pobre em Nazaré, viveu a vida toda pobre e morreu numa cruz. Então a força era Jesus. E ela pega aqui essa força de Jesus, que está no capítulo 1, no livro do Apocalipse, quando nós estudamos. Vamos relembrar? O capítulo 1 é o versículo 17. Jesus colocou a mão no ombro de João. Olha aqui, ó. Capítulo 1, versículo 17, tá? Até o versículo 20. Quando o vi, caí junto a seus pés, como morto. Ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último,
o vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Então escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as que vão acontecer depois delas. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha que bonito. Então aqui não tem segredo, né? Olha lá. 7 estrelas e 7 candelabros. 7 estrelas são os anjos. 7 igrejas são os candelabros. 7 candelabros. Candelabro o que é? Luz. Eu estou aqui de frente a uma luz, ó, clareando aqui para mim poder gravar para vocês. O candelabro clareia. Então, quer dizer, a igreja é luz, a comunidade é luz. E é luz, olha lá. E as estrelas são os anjos, são aqueles que cuidam da comunidade. Vocês estão lembrados de Isaías, que quem ensina a palavra de Deus, um dia vai ser uma estrela brilhando lá do céu. Olha que bonito. Você vai olhar lá para cima e ver a estrela brilhando, fala, lá está a Maria, lá está a irmã Dorothy, lá está a Margarida Maria, lá está Paulo, está Pedro, certo? Lá está o padre João Bosco, o padre Josimo, que foi todos aqueles que ensinaram o reino de Deus e foram assassinados. Dom Oscar Romero, o bispo de El Salvador, quando ele ergueu, eu vou pegar aqui minha água, ele ergueu o cálice aqui na igreja, o cara atrás da coluna deu um tiro nele aqui, ó. Por que o Dom Oscar foi morto no dia 24 de março de 1980? Já fez 40 anos. Por quê? Porque ele ensinou os pobres de El Salvador libertar da escravidão, da política opressora. O presidente mandou matar. Tá vendo? Então, por quê? Porque é o Satanás, é o diabo que mandou prender, mandou matar. Muito bem, para nós não demorar muito aqui, para nós já ir logo encerrando, então, até hoje, né? Essa imagem de Jesus, até hoje a gente repete na liturgia. O Senhor esteja convosco. Nós responde, Ele está no meio de nós. Olha que coisa linda. Jesus está no nosso meio, então não precisa ter medo. E ele termina aqui, os darei, sim, ele vai dizer assim, olha lá, seja fiel até a morte, que eu lhe darei a coroa da vida. Aqui ele fala coroa da vida, porque a cidade de Esmirna, ela foi construída em volta de uma colina, em volta de uma montanha, é como se fosse uma coroa. Então, ele fala da coroa da vida. E ele fala aqui também, o vencedor não será atingido pela segunda morte. O que é a segunda morte? Vamos ver? A segunda morte é assim, a primeira morte, todos nós vamos morrer. Aqui a gente tem que falar um pouquinho de escatologia. Quando a gente morre, para onde que a gente vai? Não sei. Não sei para onde que a gente vai. Eu só tenho certeza de 2 coisas. Primeiro, que nós vamos morrer. Segundo, que nós vamos para a terra. Ou para a gaveta, lá para o túmulo. Outro é cremado. E depois? Depois sabe para onde que a gente vai? Eu não sei. Mas a minha fé diz que eu vou para um lugar melhor. Que eu estou ensinando, eu estou tentando ensinar o reino de Deus, estou tentando viver o reino de Deus, que é para mim ir para o céu, para ir para o reino da glória, o reino, a Jerusalém celeste. Essa é a escatologia. Nós temos esperança e temos fé. Nós temos expectativa e temos esperança. Expectativa, eu estou esperando que alguma coisa boa vai acontecer. Expectativa que venha logo
a vacina contra o coronavírus. E daí nós vamos ficar tudo imunizado, nós vamos poder trabalhar e se reunir de novo, rezar, viver a nossa vida espiritual, a vida material, que a gente precisa também trabalhar para o reino de Deus, viver feliz. Pode ser que venha, pode ser que demore um pouco mais. Agora, a esperança não. A esperança nunca vai deixar de acreditar que as coisas vão melhorar. A esperança é diferente de expectativa. Expectativa pode dar certo ou não dar certo. A esperança sempre vai dar certo. Aí é a fé. A fé nos diz que nós não vamos ficar naquele buraco lá, gelado. Nós não vamos ficar lá cheio de bichinho, não. Jesus vem nos tirar. Eu estive morto, mas não estou mais. Olha lá. Eu estive morto, mas eu estou vivo. Vamos ler de novo? Olha lá. Assim diz o primeiro e o último. Esteve morto, mas voltou a viver. Esteve, mas não está mais. É assim também. Então, a primeira morte todos nós vamos passar, mas nós vamos ressuscitar. A segunda morte só vai acontecer quando chegar a plenitude dos tempos, que diz a Bíblia, né? Quando chegar a segunda morte acontecerá quando Deus, com o seu poder, vai eliminar e destruir e matar a própria morte para sempre. Então, quer dizer, a segunda morte são que vocês estão lembrados, só para nós encerrando já, quando Jesus estava lá na cruz, né? Lá em Lucas 23, ele estava lá na cruz, né? E ele estava sendo assassinado no meio de dois ladrões. Está lembrado dessa cena? E um ladrão dizia para ele: você não é Deus? Salva-se a ti mesmo e salva nós também. Jesus respondeu para ele: não respondeu nada. Vocês podem ler lá, Mateus 23, certo? Se me falha a memória, é o versículo 33 em diante, certo? Até o 42. Jesus não respondeu nada para ele. Aí o outro diz: ô companheiro, nós estamos aqui porque nós somos criminosos, nós somos culpados de crime. Ele está aqui inocente, ele não fez nenhum mal. E diz para Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando o Senhor chegar em tua glória. Jesus respondeu para ele? Respondeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por que não chamou o outro também? Por que só foi um? Porque o outro não quis. Então Jesus é bem democrático. A religião é democrática. Se você não quer, você não vai. Então, esse aí foi morto para sempre. Teve a primeira morte e a segunda já de uma vez. Né? Agora, o outro não. O outro morreu. Junto com Jesus morreu primeiro, depois ele morreu também, diz o Evangelho, né? Mas ele foi para junto de Deus. Ele foi para o paraíso. Agora, a segunda morte, vai chegar uma época, vai acabar a ameaça da morte e virá a vida que dura para sempre. Aí o apóstolo Paulo diz lá, no 1 Coríntios 15, 26, ele vai dizer o seguinte, olha, o apóstolo Paulo diz assim, a comunidade de Corinto: o último inimigo a ser vencido é a própria morte. E aí Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 26. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, né? No estudo de hoje, porque o tempo já está passando, né? Já está dando 34 minutos e pouco. E vocês podem acompanhar lá no grupo do Apocalipse, no WhatsApp. Quem não tem ainda e está assistindo só no YouTube, pode mandar um zap para mim que eu vou incluir vocês lá no grupo, tá? Porque lá eu mando o texto, tudo que eu falei para vocês aqui está escrito. Vocês podem ler lá e aprofundar muito mais. Aqui, lá para aprofundar muito mais, vai dar quase 2 horas, né? 2 horas, 1h30, você pode ir fazendo devagarinho esse aprofundamento. E aqui só é um resumão daquilo que a gente faz a aula ao vivo
no Google Meet. Então, quem quiser, o meu WhatsApp não tem ainda, é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6 971895746 e o DDD é 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou como diz o Apocalipse, que o Senhor nos abençoe. Em nome daquele que era, que é e que vem. E até a próxima, se Deus quiser.